Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui de volta, né? Professor Álvaro aqui, né? O seu professor de ciências para o nono ano. E hoje a gente vai ver aqui um assunto, né? Um assunto novo de ligações químicas, tá certo, pessoal? Eu vou dividir essa aula em três momentos. Cada aula eu vou falar de um tipo de ligação, tudo bem? Quero parabenizar alguns alunos aí que estão enviando as atividades, correto? Estão se esforçando, né? Alguns alunos com dúvidas no privado, a gente está ali para estar auxiliando, né, esses alunos. Então, meus parabéns para aqueles que realmente estão buscando conhecimento, então estão tentando se ajudar neste momento tão difícil, tá certo? Pois bem, pessoal, sem mais delongas, a gente vai começar aqui nosso assunto novo de ligações químicas. E aí a gente vai, no andamento, a gente vai colocando exemplos e buscando aí, na verdade, o nosso aprendizado. Tudo bem? Tudo tranquilo aqui? Então, vamos lá. Vou apagar aqui da imagem, a gente vai fazer aqui a nossa aula, né? Meus amigos, primeiramente, né, eu estou mostrando aqui para vocês que é o assunto de ligações químicas, correto? E a gente observa que é um assunto importante, né, que a gente tem que aprender aqui. Mas antes de eu começar essa aula, eu queria que vocês imaginassem aí, na verdade, da água, lembrem da água, né? O sal de cozinha. E eu também queria que vocês lembrassem do açúcar, né? A gente sabe aí, pessoal, tanto a água como o sal e o açúcar, na verdade eles são compostos, certo? Esses compostos são compostos com propriedades e também fórmulas químicas distintas. A gente vai ver aqui com bem calma. Meus amigos, eu queria que vocês imaginassem uma coisa. Quando eu falo da fórmula química que representa a água, né? A gente vê muito isso aí. O que realmente significa essa representação, certo? Tranquilo? Uma outra coisa que eu queria que vocês imaginassem. Se eu perguntasse para vocês qual a fórmula química do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Então a gente já vai começar a imaginar isso aí. E aí eu pergunto outra coisa para vocês. De um modo geral, assim, qual é o significado dessas fórmulas químicas que a gente vai ver, tá certo? Meus amigos, antes de eu falar do conceito de ligações químicas, a gente sabe que é o seguinte: além das fórmulas químicas da água, do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, você também deve conhecer outras, né, que você tem visto aí lá, digamos, no sexto ano. Por exemplo, você ouviu falar, né, você sabe que o gás carbônico, ele é representado por CO2, tranquilo? O gás oxigênio, como é que ele é representado? O gás oxigênio ele é representado por O2. Tranquilo? Professor, e a glicose? Como é que eu represento a glicose? A glicose, essa fórmulazinha química bem simplória, é o C6H12O6. Tranquilo? Então, de imediato, a gente já vai imaginando isso aqui. Certo? Pois bem, meus amigos, além dessas fórmulas, como a gente acabou de falar aqui, a gente sabe que é possível escrever as fórmulas químicas de qualquer substância, apenas sabendo quais são os átomos que os formam, tá bom? E isso é o que a gente vai ver agora, certo? Bem, sobre esse assunto. Pessoal, quando eu falo ligações químicas, professor, o que realmente seria esse conceito? Meus amigos, o conceito de ligação química, ele tem a ver com o quê?
tem a ver com uma união. O conceito mais simplório é esse. É uma união. União entre quem? É união entre átomos. Tranquilo, meus amigos? É uma união entre átomos, certo? Mas essa união entre átomos, ela vai se dar de três formas, certo? Essa união, ela vai se dar de três formas. Eu sei que é a união entre átomos, formando uma ligação química. E essa união, ela vai ser estabelecida ou com ganho de quê, professor? De elétrons, tá certo? Ou com perda de quem, professor? De elétrons e também com e com compartilhamento, certo? Compartilhamento. Compartilhamento de quem? De elétrons. Entendeu o conceito? Viu como é fácil? É união entre átomos em que vai ocorrer de três formas. O ganho de elétrons. Professor, os átomos vão ganhar elétrons? Sim, alguns átomos ganham elétrons. Ou com perda de elétrons? Sim, alguns átomos vão perder elétrons. E também com compartilhamento? Sim, eles vão juntar os elétrons que ele tem exatamente com os elétrons de outro átomo. E aí eles vão compartilhar isso aí, certo? E aí vão estabelecer um tipo de ligação química. Tranquilo, meus amigos? Bem simplório até aí. Então, esse aí, pessoal, é o nosso primeiro momento que a gente vai ter que saber, a gente vai ter que ter isso em mente, certo? Quando eu falo para vocês o seguinte, a gente sabe que, por exemplo, meus amigos, se você for analisar na tabela periódica, por exemplo, né, eu poderia dar um exemplo de uma coisa. Antes eu quero falar com você o seguinte. Meus amigos, preste atenção. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, se eu perguntasse, se você falasse para vocês, professor, como é que acontecem as ligações entre os átomos? A gente já falou isso para vocês. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que os átomos, né? Vou colocar aqui. Meus amigos, os átomos da maioria dos elementos químicos, eles não existem isoladamente. Memoriza isso. Os átomos, a maioria dos elementos, eles não existem isoladamente. Por exemplo, se eu falasse para você, pessoal, a fórmula do nitrogênio. Qual é a fórmula do nitrogênio? N2. É um gás. Tranquilo? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem dois átomos de nitrogênio, né? Dois átomos de nitrogênio fazendo o N2. E eu digo para vocês que esses átomos aqui, eles estão ligados entre si, formando a molécula desse gás. Mas na natureza, a gente sabe que não se observa a existência de um átomo de nitrogênio isolado. Você não vai ver isso aqui, né? Não. Tranquilo? Beleza? Então a gente não vai ver isso aí, um átomo isolado do nitrogênio. Belezinha, pessoal? E aí, pessoal? Qual seria essa explicação para isso? Uma coisa que vocês já sabem, vocês já estudaram na aula anterior, que os gases nobres, né? Os gases nobres, eles são formados por átomos isolados, certo? Lembram dos gases nobres? Né? Falei para vocês do hélio, neônio, argônio, criptônio, né? Então, na verdade, pessoal, esses elementos aí, eles são os átomos que podem ser encontrados na natureza sem estarem ligados uns aos outros, certo? Então, esses sim, eles são isolados, tá bom? Professor, eu não estou lembrando aí dos gases nobres, né? Você viu lá que eu tenho hélio,
neônio, né? Assim, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então a gente vai prestar atenção, porque eu sei que esses elementos aqui, eu sei que esses caras, eles estão ali, meus amigos. E a gente observa que esses gases nobres, esses caras vão ter 8 elétrons na camada de valência. Professor, o que é camada de valência? Camada de valência é a última camada da eletrosfera. Lembra que eu falei para vocês lá de um átomozinho, aí eu tenho a camada K, a camada L, a camada M, N, O, P, Q, né? Então essa última camada, se eu tiver um átomo com a última camada, eu vou chamar a camada de valência, certo? Só lembrando. Então esses gases nobres, eles têm 8 elétrons na camada de valência, pessoal, na última camada, com exceção do hélio. Esse cara aqui, né? Ele vai ter 2. Isso aqui a gente vai discutir mais adiante. Então, na realidade, esses gases nobres, eles são os únicos, lembre disso, que possuem esse número de elétrons na última camada, 8. Assim como são os únicos também que se apresentam como átomos isolados. Meus amigos, isso aqui você tem que estar na sua cachola, certo? Você tem que estar em mente nisso aí, tá certo? É por isso que eu passei uma atividade para vocês falando, né, a respeito dos gases nobres, e vocês responderam, porque eu queria chegar até aqui. Tudo bem? Então, esses caras são os únicos que se apresentam como átomos isolados. Certo? Tranquilo, pessoal? Pois bem, nós vamos. Eu vou. Outra coisa que eu queria chamar para vocês é o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Meus amigos, outra coisa é o seguinte, né? Se eu pegasse lá, vamos imaginar um elemento, né? Um elemento na tabela periódica. Digamos que eu pego lá o Li, né? Esse elemento aqui, pessoal, isso aqui é o lítio, tá certo? Ele está lá no grupo 1 da tabela. E esse cara, né, ele tem um elétron na camada de valência, certo? Esse cara aqui, o lítio, para ele adquirir uma configuração semelhante a um gás nobre, né, pessoal, esse cara ele vai ter que, na verdade, perder elétrons. Alguns elementos, para poder ficar estável, ou seja, semelhante, melhor dizendo, semelhante a um gás nobre, vai acontecer isso com eles. Professor, eu não estou entendendo. Imagina o seguinte. Na tabela periódica, nós temos lá, eu tenho lá os metais, né, que você já sabe quais são. Nos metais, pessoal, nos metais do grupo 1, 2 e 3, né, esses caras, eles têm a facilidade de perder elétrons. Esses caras perdem elétrons. Já no caso dos não metais, esses caras, né, tá lá no grupo 15, 16, 17, esses caras faz o quê? Eles recebem. Professor, o 18, 18 é dos gases nobres, não é? Então, isso vai acontecer para poder esses caras ficarem, na verdade, semelhante a um gás nobre, tá certo? E formarem aí, né, na verdade, as suas ligações. Tranquilo, meus amigos? Beleza? Então, isso aí é o primeiro momento que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Sobre esses elementos. E aí a gente vai passar para frente falando ainda mais a respeito desse assunto, né? A gente sabe, pessoal, a gente vê muito nos livros, né? Um cientista lá, que é o Lewis, né? Na verdade, juntamente com outro cientista, o Cossel, eles realizaram, né? Eles foram responsáveis aí
por um princípio que os caras chamaram de teoria, né? Teoria ou regra do octeto, tá bom? Isso aqui eu quero chamar muita atenção de vocês, que é outra coisa que nós vamos falar muito aqui, regra do octeto, certo, pessoal? Regra do octeto, esse oct, lembra lá de 8, ok? Do octeto, lembra lá de 8. Certo? O que quer dizer essa regra do octeto que nós vamos estudar? Segundo esse princípio aqui, pessoal, a formação das ligações químicas, ela permite os átomos envolvidos adquirir estabilidade. Adquirir estabilidade, professor? Sim, né? Porque eles vão passar a apresentar, né, assim como os gases nobres, 8 elétrons na última camada. Professor, estou entendendo. Então quer dizer que os gases nobres, eles têm 8 elétrons na última camada? Sim, exatamente. Então quer dizer que para mim poder fazer ligação com outros elementos, esses elementos também têm que ter 8 elétrons para poder ficar estável, semelhante a um gás nobre? Sim, correto. Tranquilo, pessoal? Pois bem, por isso chamamos octeto. Professor, você podia me dar um exemplo, né? Meus amigos, olha, lembra do hélio que eu falei para vocês, né? O hélio lá do gás nobre, ele só tem apenas 2 elétrons em sua única camada K. Professor, e por que não era 8? Né? Sim, mas é o seguinte, como 2 é o número máximo de elétrons que ele vai ter nessa camada eletrônica, né? Para ficar completo, isto quer dizer que esse átomo de hélio também é estável, tá? Assim como a maioria dos elementos químicos. Ele adquire estabilidade quando seus átomos estão com 8 elétrons na camada de valência, certo? Ou quando estão com 2 elétrons, como o hélio. Professor, o hélio estando com 2 elétrons, ele também faz parte, certo? O hélio é essa exceção aí, né? Porque o hélio ele tem 2 elétrons na camada K. Tudo bem? Ficou entendido, pessoal, isso aqui? Né? Tentei passar alguma informação para vocês aqui a respeito disso aqui. Tudo bem? Mas nós vamos seguir, né, ao nosso estudo, né, a respeito disso aí. Meus amigos, então a gente já sabe, falou de união entre átomos, nós temos uma ligação química, certo? Então, dependendo do que vai acontecer aqui, ganho, perda ou compartilhamento de elétrons, a gente sabe que vão formar aí diferentes tipos de ligações químicas. E é o que nós vamos estudar. Pessoal, uma coisa interessante, o que nós vamos estudar agora, pessoal, é falar sobre a ligação iônica, certo? Então, nesse primeiro vídeo que eu quero mostrar para vocês é falar sobre essa ligação iônica aí. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, como é que eu posso explicar para vocês? Vamos avançar aqui. Muito bem. Pessoal, eu deixei uma partezinha aqui, ó. Eu acho que dá para mim colocar alguma informação. Muito bem. Meus amigos, eu vou começar aqui falando aqui da ligação iônica. Correto? Ligação iônica. Gente, essa ligação iônica eu posso chamar de ligação iônica ou eletrovalente, certo? É a mesma coisa. Como nós sabemos, pessoal, lá no estudo da eletrostática, eu sei que cargas elétricas opostas se atraem, certo? E essa atração, que eu chamo de atração eletrostática, é que caracteriza a ligação iônica. Então, uma coisa que eu posso falar para vocês, quando eu falar ligação iônica, lembra lá de atração eletrostática. Lembra lá de cargas elétricas opostas. Tudo bem, pessoal? Então, outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando eu tenho um conjunto formado por átomos ligados por ligação iônica, certo? Eu vou chamar isso aqui de composto iônico, certo? Se eu tiver átomos
Se eu tiver átomos. Olha lá. Se eu tiver átomos ligados por ligação iônica, certo? Eu vou chamar isso aqui de composto iônico. Isso aqui eu quero que vocês memorizem isso aí. Tudo bem? Átomos ligados por ligação iônica, ele vai receber essa denominação. É um composto iônico. Beleza, pessoal? E aí a gente vai falar aqui um pouquinho. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu vou dar um exemplo para vocês de como fazer exatamente a gente entender esse tipo de ligação. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Pessoal, vem comigo aqui. Primeiramente, vou dar um exemplo de uma ligação iônica. Lembra lá do sódio na tabela periódica? Certo? Como é que eu represento o sódio? Na. Qual é o número atômico do sódio? 11. Correto, pessoal? E eu vou dar outro exemplo do cloro. Qual o número atômico do cloro? 17. Meus amigos, analisando esses dois elementos, para mim poder fazer a distribuição eletrônica desses elementos, eu vou ter que fazer a distribuição, o diagrama de Linus-Pauling, certo? Que aí eu vou mostrar para vocês como fazer isso aqui. Tudo bem? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Se eu fizer a distribuição eletrônica do sódio, vai ficar dessa forma. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Né? Lembra lá das flechinhas? Então observa o seguinte, pessoal. Observa que eu tenho na última camada do sódio, eu tenho 3 camadas. Camada K, camada L, camada M. Nessa última camada, eu vou ter aqui um elétron. Tá certo? Estão vendo um elétron na última camada? Tranquilo. Vamos fazer a distribuição eletrônica do cloro. Vai ficar assim, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Se você contar esses átomos que estão aqui em cima, 2 e 2, 4, 4 e 6, 10, 10 e 2, 12, 12 e 5, 17. E aí eu trago aqui, ó, primeira camada K, segunda camada L, terceira camada M. Nessa terceira aqui eu tenho 5 e 2, 7. Eu vou ter o quê? 7 elétrons na última camada do cloro, na camada de valência. Então, pessoal, o que é que isso quer me representar? O que é que vai acontecer aqui? Eu disse para vocês que alguns átomos, né, eles vão ter que perder elétron e outros átomos vão ter que ganhar. Qual é a regra que nós vamos seguir? Regra do octeto, ou seja, tem que ter 8 elétrons na última camada. Observe lá em cima, meus amigos, né? Vou colocar aqui de amarelo. Observe aqui em cima. Se você observar, eu tenho o seguinte: essa última camada M, né? Se eu perder esse elétron aqui, ok? Eu vou ficar com a camada de valência, vai ser a camada L. E aí ela vai ter 8 elétrons. Conte comigo aqui, ó. 6 e 2, 8. Pronto. Aqui eu sei que está estável. Porque ele perdeu esse elétron para poder ficar com 8. E agora observa o cloro. O cloro, meus amigos, observa o seguinte, que ele tem 7 elétrons na última camada. Isso é importante você prestar atenção.
Aí eu pergunto para vocês, é mais fácil ele ganhar um elétron para ficar com 8 ou ele perder esses 7 elétrons aqui para poder essa camada aqui ficar com 8? É mais fácil, meus amigos, ele ganhar um, não é verdade? Então, esse elétron que estava aqui no sódio, ele pula e ele vem para cá, aí sim. Aí aqui ganha mais um, aqui fica com 6, e 6 mais 2, 8. Aí essa camada aqui, ela acaba ficando com 8 elétrons também. Observe que as duas vão ficar com 8 elétrons na última camada, na camada de valência. Aí nesse caso, meus amigos, nesse caso eu já vou estabelecer uma ligação. Tranquilo? Vou apagar aqui de novo e a gente vai continuar para dizer como é que ficou aqui. Então observa comigo. Meus amigos, o que foi que eu fiz aqui? Eu tinha lá o sódio, né? Esse sódio, eu vou representar ele aqui, ó, pela uma bolinha, dizer que na última camada dele tem um elétron. E eu tenho o cloro. Eu disse para vocês que na última camada de valência, quando eu fiz a distribuição eletrônica, ele tinha 7. Se você fizer isso, você vai ver. 6, 7. Então, o que foi que aconteceu aqui? O que foi que aconteceu aqui? Esse cara aqui perdeu esse elétron e ele veio para cá. Quando ele perde, pessoal, ele fica positivo. Ok? E o que ganha? O que ganha fica negativo. Ok? Então, eu vou falar para vocês o seguinte. Ambos, na verdade, tanto o sódio como o cloro, eles estão com configuração eletrônica de um gás nobre. Por quê? Porque cada um deles vai ficar com 8 elétrons na última camada, que eu vou apelidar isso de camada de valência. Tá bom? Então, nessa primeira representação, eu sei que é o seguinte, eu posso representar, aqui, meus amigos, eu poderia representar isso aqui para diferenciar do sódio, colocar aqui tipo uma estrelinha para representar os elétrons aqui, para diferenciar disso aqui, tá bom? Aí eu sei que, nesse caso, eu teria uma bolinha, né? E eu teria, o que eu tenho aqui, e eu teria também esse que eu coloquei para vocês, certo? Sendo que isso aqui, pessoal, vai representar o que? A última camada. Isso você já sabe. A última camada. E aí? E aí como é que eu represento esses íons formados? No caso, como esse elétron passou para o cloro, ele estabeleceu uma ligação. E ele vai ficar mais ou menos dessa forma. Na, certo? Cl. E aí eu represento isso aqui com os 8 elétrons. Certo, meus amigos? 8 elétrons. Professor, e aí? Tá bem aqui, ó. Esse carinha aqui, ele recebeu do sódio. O sódio ficou com 8 elétrons na última camada. O cloro tinha 7 elétrons na camada de valência, mas recebeu 1 do sódio, também ficou com 8. Ambos ficaram com 8, ambos ficaram com uma configuração eletrônica. E aqui eu tenho o nosso chamado, o nosso composto iônico, em que eu represento para vocês o sal de cozinha, que eu chamo cloreto de sódio, que é o NaCl. Aqui eu tenho uma ligação. Muitos alunos me perguntam, ficam na dúvida, professor, e aí aparece sempre isso aqui, né? Na mais Cl menos, né? Isso quer dizer que esse cara aqui perdeu o elétron, por isso ficou positivo, e esse cara aqui recebeu o elétron, ficou mais negativo, certo? Vai aparecer isso aí nos compostos iônicos, Na mais Cl menos. Tranquilo, meus amigos? Beleza? Então nós vamos seguir aqui, tá certo? Pois bem, pessoal.
Meus amigos, está aqui, ó, eu coloquei para vocês aqui uma tabela periódica dos elementos, né? E aí o que a gente está falando aqui a respeito, né, o que nós estamos comentando a respeito disso aqui, é sobre os gases nobres, né? Que eles estão aqui, ó. Estão observando isso aqui comigo, ok? Que aí, esses sim, eles são os únicos elementos que são isolados. Eles já estão estáveis, podem ficar isolados aí, né? Cada um com 8 elétrons na última camada, exceção do hélio. Tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? E aí outra coisa que eu quero pedir para vocês é que vocês aprendam a fazer a distribuição eletrônica de, vou chamar de Linus Pauling, que nós chamamos de diagrama de Pauling, tá certo? Então eu já mostrei para vocês aí, né, que é mais ou menos dessa forma e você vai seguindo, né? Você vai seguindo aí essas flechinhas, tá bom? Lembra o que eu falei lá, né, quando eu pedi para fazer, quando eu fiz a distribuição eletrônica do sódio, né? Que eu falei para vocês do sódio, eu sei que ele tem 11 elétrons na última camada. Então, pessoal, eu ia começar daqui, né? Começava aqui do 1s, ó. Aí eu coloquei lá 1s2, depois 2s2, depois 2p6, e aqui 3s2 eu não vou colocar, ficava 3s1, porque dá 11 elétrons aqui, tá certo? Isso eu já falei isso aí num vídeo passado. Então, se vocês tiver uma curiosidade, você vai ter que voltar à aula, né? A aula em um dos vídeos sobre tabela periódica, e eu expliquei direitinho como fazer o diagrama de Pauling para a gente poder fazer lá a distribuição eletrônica. Tudo bem, meus amigos? Tudo tranquilo até aqui? E aqui nós estamos falando, né? Nós estamos falando aqui das ligações químicas. Eu vou mostrar para vocês o seguinte: o que nós estamos aprendendo hoje aqui, né? Cada vídeo, pessoal, cada vídeo desse aqui eu vou passar, eu vou falar das ligações químicas e cada aula eu vou falar desse tipo de ligação, certo? Vou gravar uma aula para ligação iônica, vou gravar uma aula para ligação covalente e uma aula para ligação metálica. A aula de hoje, né, nós estamos vendo apenas a ligação iônica, né, ou eletrovalente, que está sendo essa daqui, tá certo? Ok? Nosso entendimento. Hoje a aula é sobre ligação iônica. E aí eu falei para vocês, qual é a característica das ligações iônicas? Transferência de elétrons por atração eletrostática. Falei isso para vocês. Lembra de atração eletrostática. Quem são os participantes aqui, pessoal? Eu vou ter metal com hidrogênio, ou semimetal ou ametal. Tá bom? Na tabela periódica temos isso aí. E aí o nosso exemplo que nós colocamos hoje foi esse exemplo aqui do NaCl, cloreto de sódio. E lembra que eu expliquei para vocês que eles fazem uma ligação por atração eletrostática, em que um perde, o outro ganha, né? O sódio, como é um metal, ele tem a tendência de perder, ele perde um elétron na última camada, e o cloro lá, como um não metal, ele acaba recebendo, na verdade, este elétron. E aí ambos ficam com 8 elétrons na última camada, e aí eles formam um composto iônico. Tudo bem? A outra característica fala o seguinte: os estados físicos da temperatura ambiente, nesse caso sólidos, né? Você imagina lá o NaCl, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha lá. Outra característica que tem aqui, pessoal, falando sobre condutibilidade elétrica, né? Aí tem aqui puros, né, fundidos ou em solução aquosa. Isso aqui eu vou explicar mais na frente para vocês, para quando a gente comparar solução quando são sólidos, quando estão em solução aquosa, tá certo? Mas o que eu quero que vocês imaginem agora, neste momento, é sobre essas características, né, que eu citei para vocês agora há pouco. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, meus amigos, a gente vai finalizar, né, esta aula aqui, tudo bem? Neste primeiro momento.
E aí vou colocar uma atividade. E aí vocês vão, na verdade, assistir o vídeo, né? Depois, não entendeu? Repete o vídeo de novo, tá certo? E faz a atividade. Tudo tranquilo? Tá aí, meus amigos. A gente fez um pouquinho aí de um resumo, né? Falando de ligações químicas, falamos do conceito, e aí eu frisei aqui na ligação iônica, falei das transferências de elétrons, falei da atração eletrostática, e eu citei um exemplo que foi lá com cloreto de sódio, desse composto iônico aí, sabendo que ele faz uma ligação química aí, tá certo? E aí eu tive que fazer a distribuição eletrônica e mostrar para vocês que cada átomo desse aí um deles tinha um elétron na última camada e o outro elemento tinha 7 elétrons na última camada, e aí um tinha que perder para poder ficar com 8 na última camada, e o outro elemento também acontecia uma coisa diferente, porque o outro tinha que receber para poder ficar com 8, mas ambos formaram uma ligação e ambos ficaram com 8 elétrons, seguindo a regra do octeto que nós falamos. Tudo bem, pessoal? Agora eu vou passar uma atividadezinha, aí vocês vão frisar, vão estudar, né? Não entendeu o vídeo, volta de novo, tudo bem? E aí vocês vão ter o apoio do livro didático de vocês. Faz a leitura no livro, vai no vídeo, tá bom? E vai para o exercício. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço e na próxima aula a gente continua com ligação covalente. Beleza? Valeu, até a próxima.